Olá, meus amigos! Vimos no vídeo anterior que um dos requisitos para se preparar adequadamente para a elaboração de projetos, sejam eles de arquitetura ou de engenharia civil, é o conhecimento das normas técnicas exigíveis e aplicáveis ao caso em questão. Mas e o atendimento a estas normas técnicas? É obrigatório? É o que veremos neste vídeo, onde abordarei também todos estes assuntos aqui. Você deve estar se perguntando, o que um assunto tem a ver com o outro? Se você acha que já sabe tudo sobre eles, eu recomendo que você assista este vídeo, pois lá no final farei algumas considerações e analogias bem interessantes e nada convencionais. Dá só uma olhada nesta pergunta. As normas técnicas são obrigatórias? Norma não é lei, mas por força da lei ela é obrigatória. Até 11 de setembro de 1990, as normas técnicas tinham apenas um caráter orientativo. Entretanto, nesta data, com a criação do Código de Defesa do Consumidor, as normas técnicas passaram a ter um caráter obrigatório. É o que estabelece a seção 4, artigo 39, inciso 8. Vamos dar uma lida no texto? É vedado ao fornecedor de produtos e serviços colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Desta maneira, você deve seguir as normas técnicas. Não importa se o seu cliente é uma pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Entretanto, o primeiro passo é saber se o seu cliente possui uma normatização própria ou não. Por exemplo, vamos supor que o seu cliente seja a Petrobras e você vai elaborar um projeto de estruturas em concreto armado. A Petrobras possui norma técnica regulamentadora para estruturas de concreto. Desta forma, você deverá seguir a norma da Petrobras e não a NBR 6118. Que é a norma para projeto de estruturas de concreto da ABNT. Neste caso, a norma da Petrobras passa a ter prioridade, ou seja, preferência legal em relação à norma da ABNT. Na verdade, as normas são semelhantes, uma vez que a Petrobras se baseou na norma da ABNT para fazer a sua. Mas devido a particularidades e especificidades dos serviços desenvolvidos pela Petrobras, ela precisou ir além, ou seja, criar uma norma que atenda a estas especificidades que a NBR 6118 não contempla. Isso não quer dizer que mesmo você seguindo a norma da Petrobras, você encontre tudo por lá. Caso você precise de uma informação que a norma da Petrobras não contenha, você pode buscar esta informação na própria NBR 6118. A própria Petrobras faz esta indicação. Caso essa informação não esteja disponível também na norma brasileira, você pode recorrer a uma norma estrangeira. O que você não pode é agir às margens das normatizações. Desta maneira, você estará sempre embasado tecnicamente e, em função desta obrigatoriedade, estará legalmente embasado também. Vamos agora dar um exemplo diametralmente oposto, ou seja, o seu cliente é uma pessoa física que necessita aprovar o projeto de uma residência em uma prefeitura. A esmagadora maioria das prefeituras exigem para aprovação, dentre outros documentos, apenas o projeto de arquitetura, dispensando os complementares. Eu vou gravar um vídeo somente sobre isso, dizendo se isto é bom ou ruim. Mas vamos supor que determinada prefeitura exigisse também os projetos de estruturas. Caso esta prefeitura tivesse uma norma regulamentadora para o projeto de estruturas, você deveria seguir esta norma da própria prefeitura. Caso contrário, aí sim passaria a valer a norma da BNT. É o que acontece, por exemplo, com os projetos de arquitetura que, em função do uso da edificação, exigem acessibilidade. Caso a prefeitura em questão não possua normatização específica para projetos de acessibilidade, passa a valer a NBR 9050, que é a norma de acessibilidade da ABNT. Existe uma falsa crença que você deve seguir ao mesmo tempo várias normas, ou seja, atender a todas ao mesmo tempo. Isto é um contrassenso. Caso o seu cliente possua uma norma específica para determinado assunto, ele está, na prática, dizendo que aquelas informações presentes na norma atendem sua demanda técnica.
mesmo que essas informações não tenham o mesmo rigor de uma outra norma regulamentadora. Mas para ele é o mais adequado, é o suficiente. Bom, falando em critérios mínimos exigidos, trago aqui 3 ótimos exemplos da aplicabilidade das normas técnicas. Nestes casos, vamos nos basear em 3 normas brasileiras bem conhecidas e importantes. São elas: a NBR 6122, Projeto e Execução de Fundações, onde abordarei sobre as investigações geotécnicas, ou seja, as sondagens do subsolo; a NBR 6118, Projeto de Estruturas de Concreto, onde abordarei sobre a dimensão mínima para pilares; e a NBR 15575, a famosa norma de desempenho, parte 2, Requisitos para Sistemas Estruturais, onde apresentarei uma exceção à regra. Vamos ver o que diz a NBR 6122 nos seus itens 4.3 e 4.4. 4.3. Investigação geotécnica preliminar. Para qualquer edificação, deve ser feita uma campanha de investigação geotécnica preliminar, constituída, no mínimo, por sondagens à percussão, com SPT, visando a determinação da estratigrafia e classificação dos solos, a posição do nível d'água e a medida do índice de resistência à penetração, de acordo com a NBR 6484. Na classificação dos solos, deve ser empregada a NBR 6502, rochas e solos. Para a programação de sondagens de simples reconhecimento, deve ser empregada a NBR 8036. Vamos para o item 4.4. Investigação geotécnica complementar. Em função dos resultados obtidos na investigação geotécnica preliminar, devido a peculiaridades do subsolo ou do projeto, ou ambos, ou ainda, no caso de dúvida quanto à natureza do material impenetrável à percussão, pode ser necessária uma investigação complementar, através da realização de sondagens adicionais, instalação de indicadores de nível d'água, piezômetros ou outros ensaios de campo, como por exemplo CPT, CPTU, DMT e de laboratório. Independentemente da extensão da investigação geotécnica preliminar realizada, devem ser feitas investigações adicionais sempre que, em qualquer etapa da execução da fundação, forem constatadas diferenças entre as condições locais e as indicações fornecidas pela investigação preliminar, de tal forma que as divergências fiquem completamente esclarecidas. Vejam, a norma é clara nos termos: para qualquer, deve ser feita, no mínimo, com SPT e por aí vai. A norma não é tão rígida quanto parece. Ela só está dizendo que se sua investigação preliminar for suficiente para a realização dos trabalhos, você pode parar por aí. Mas caso não seja, em função dos resultados obtidos, você deve avançar para uma investigação detalhada, que pode ser inclusive a realização de mais pontos do próprio SPT, ou mesmo a mudança para outra tipologia de ensaio. Fiquem tranquilos que eu vou gravar um vídeo também abordando as vantagens e as limitações do SPT de uma forma que eu garanto que você nunca viu. Bom, o fato é que boa parte dos clientes não quer fazer as sondagens, eu sei. Existem diversos motivos para isso. Acham que estão gastando dinheiro à toa. Para as próprias fundações, eles têm a mentalidade de que estão enterrando o dinheiro. Dinheiro esse que poderia ser gasto com um porcelanato ainda mais caro. E assim vai. Nosso trabalho deve ser também o de doutrinar, explicar, esclarecer, pois nós sabemos que as realizações das sondagens podem trazer, além de segurança, economia. E dependendo do caso, muita economia. Eu vou gravar também um vídeo especificamente sobre esse assunto, apresentando um exemplo real, inclusive de um cliente que é engenheiro e não quis realizar as sondagens. Outro ponto a se considerar é a responsabilidade que recai no caso de uma omissão como essa. Só para você ter uma ideia.
Eu sou perito judicial e também atuo como assistente técnico. A primeira coisa que eu pergunto, e também sempre é um dos meus primeiros quesitos, é se as sondagens foram realizadas, para começo de conversa. Mas não faço uma pergunta simples, e sim uma pergunta retórica. Começo instruindo que, segundo a norma NBR 6122, item 4.3, para qualquer edificação é obrigatória a realização das sondagens e que essa norma possui força de lei, pois está prevista no Código de Defesa do Consumidor. E somente depois eu pergunto se foi realizada a sondagem. E caso tenha sido, óbvio, solicito que a mesma seja anexada aos autos. Sabe o que acontece? A grande maioria não tem. E por aí vai. Vou descascando tudo, meticulosamente, sempre baseado nas normas e fazendo o link com a obrigatoriedade das mesmas. Quando chega no foco principal do processo, é questão de dar apenas um sopro, um golpe de misericórdia, pois toda defesa vai por água abaixo. Muitos recorrem à opinião pessoal, a argumentos infundados, como por exemplo, que ninguém faz, que ciclano também não fez e nunca deu problema. Ora, sorte dele. O fato é, neste caso em questão, deu problema, e o juiz não vai dar um tiro no pé e ir contra uma lei, em especial a de Código de Defesa do Consumidor, que dá respaldo a uma norma técnica que possui um conteúdo que ele desconhece. Para a justiça, não vale este argumento, muito menos alegar desconhecimento, ou seja, ignorância. É bem simples, se você não conhece as regras do jogo, não se estabeleça. Para você ter uma ideia do poder legal de uma norma, até mesmo artigos científicos e literaturas específicas perdem para elas ao serem utilizados como argumentação em processos no judiciário. Não dá para serem colocados em pé de igualdade, uma vez que, como vocês já sabem, a norma tem força de lei, já as produções bibliográficas não. Essa força se deve ao fato das normas serem também conteúdos bibliográficos, mas que foram coletados e aprovados por estudiosos e representantes técnicos para comporem a mesma. Ou seja, os conteúdos técnicos que compõem uma norma legalmente se sobressaem em relação às demais. Quer ver outro belo exemplo onde você pode se basear para ganhar uma causa? Se fazer valer das dimensões mínimas dos elementos estruturais. Dá só uma olhada o que diz o texto grifado. Em qualquer caso, não se permite pilar com seção transversal de área inferior a 360 centímetros quadrados. E anteriormente, em um primeiro momento, a dimensão mínima de um pilar é de 19 centímetros. Calma, vamos por partes. Por que 19 centímetros e não 20 centímetros, por exemplo? Não dava para arredondar? Engenheiro adora arredondar, não é isso? Veja. Imaginando um pilar de seção quadrada que respeite a área mínima de 360 centímetros quadrados, obteríamos uma dimensão para este pilar de 18,97 centímetros. É só fazer a raiz quadrada de 360. Ninguém, em sã consciência, iria escrever uma norma onde a dimensão mínima de um pilar fosse 18,97 centímetros. Arredondando este valor para o próximo número inteiro, chegamos a 19 centímetros. Um pilar de 19 por 19 dá uma área de 361 centímetros quadrados, que já é 1 centímetro quadrado maior do que a área mínima exigida. Entretanto, devemos lembrar que a norma em questão atende desde edificações pequenas a edificações de grande porte, como edifícios de múltiplos pavimentos, por exemplo. Dessa forma, no caso de edificações pequenas, como casas térreas ou mesmo assobradadas, um pilar com dimensão de 19 centímetros, embutido em uma parede de 15 centímetros de largura, seria um verdadeiro inconveniente. Ninguém, nem cliente, nem arquiteto, quer algo do tipo. Na verdade, tem pessoas que não ligam, mas a grande maioria não quer conviver com um dente aparecendo em uma parede que poderia ser lisa. Assim, a norma permite que você reduza estes 19 centímetros para 18, 17, 16, 15, 14. Opa,
Vale lembrar que esta última versão da norma limita a dimensão para pilares em 14 centímetros, em qualquer caso. Mas atente-se, pois a versão anterior, vigente de 2003 até meados de 2014, permitia esta redução até 12 centímetros. Então tome cuidado. Não se esqueça que as construções existentes neste período devem ser analisadas baseadas na versão da norma que era vigente na época de sua construção. Por favor, hein? Não vá chegar pulando com os dois pés no peito, dizendo que o mínimo é 14 centímetros e está com apenas 12 porque é a norma atual e blá blá blá. Você corre o sério risco de receber uma resposta desagradável do tipo: então quer dizer que todas as construções realizadas antes de 2014 estão inadequadas e podem entrar em colapso? Vá com calma, pondere antes. Pensar, refletir, estudar, nunca é demais. Bom, no caso da redução para dimensões inferiores a 19 centímetros, você deve se atentar a dois pontos. O primeiro ponto é compensar a redução de uma dimensão aumentando a outra de forma que a área seja sempre no mínimo igual a 360 centímetros quadrados. Por exemplo, se você reduzir uma dimensão do pilar para 18 centímetros, divida 360 por 18, que você vai obter a dimensão mínima para este pilar. No caso, 20 centímetros. Pois 18 vezes 20 vai dar os 360 centímetros quadrados. 18 por 18? Jamais. Isso daria 324 centímetros quadrados, que é menor que 360. Se você reduzir para 14 centímetros, mesma coisa. Divida 360 por 14, que você vai obter a outra dimensão mínima. No caso, 25,71 centímetros. Ninguém vai construir um pilar de 14 por 25,71 centímetros. Por motivos óbvios, não é prático. Mas já arredondando para o inteiro mais próximo, você obtém um pilar de 14 por 26 centímetros. Eu concordo que não é a melhor configuração de dimensões, mas também não é algo impraticável. O segundo ponto, não se esqueça, é que o pilar deve passar pelo dimensionamento para ver se estas dimensões reduzidas atendem às solicitações impostas. Para tanto, na tabela 13.1 da NBR 6118, você tem os coeficientes adicionais para serem aplicados durante o cálculo estrutural destes pilares. Percebam que esses coeficientes vão aumentando de 5 em 5% conforme ocorre uma redução na ordem de 1 centímetro da dimensão do pilar. Esses coeficientes devem ser aplicados além dos próprios coeficientes de majoração de ações e de minoração da resistência dos materiais. Eles são coeficientes adicionais. É uma forma prática, direta e inteligente de aumentar a quantidade de aço do pilar para compensar a redução de uma das dimensões da seção transversal, o que diminui a inércia do elemento estrutural. Então, para um pilar de 14 centímetros, você deve multiplicar os esforços solicitantes finais de cálculo por 1,25, aumentando assim em 25% o valor do carregamento. Lembram da exceção à regra? É mais ou menos quando uma norma acaba contradizendo a outra. Dá só uma olhada no que diz a norma 15.575, parte 2, em seu item 7.2.2.1. Para casas térreas e sobrados, cuja altura total não ultrapasse 6 metros, desde o respaldo da fundação de cota mais baixa até o topo da cobertura, não há necessidade de atendimento às dimensões mínimas dos componentes estruturais estabelecidas nas normas de projeto estrutural específicas. E aí, cita as principais normas. A 6118, que é a norma de concreto, a 7190, que é a norma de madeira, a 8800, que é uma das principais normas de aço, cita mais algumas normas e continua. Resguardada a demonstração da segurança e estabilidade, bem como atendidos os demais requisitos de desempenho estabelecidos nesta norma. Legal, não é mesmo? Mas não se esqueçam, a norma de desempenho só vale para edificações residenciais. Finalizando, trago aqui uma consideração importante e uma analogia bastante interessante
de como funcionam algumas coisas na área da construção civil. Vejam, existem construtores que, apesar de saberem de tudo isso que falamos em relação às normas, quando vão construir, por exemplo, um empreendimento com, digamos, 500 casas populares, térreas bem simples, eles preferem realizá-las às margens das normas técnicas, pois neste caso eles sabem, por experiência, que a grande maioria das edificações não apresentam muitos problemas dentro do prazo de garantia legal. Eles sabem que apenas algumas dezenas podem apresentar problemas, e destas não são todos os moradores que irão reclamar na justiça os seus direitos. Aqueles que forem, quando devidamente ressarcidos, não implicarão em um custo significativo frente à economia que este construtor obteve fazendo estas casas praticamente de qualquer jeito. Para o construtor, sai mais barato indenizar ou mesmo consertar aquelas poucas unidades do que ter feito todas elas seguindo rigorosamente as normas técnicas. É óbvio que esse tipo de conduta, de certa forma imoral e criminosa, é mais comum em edificações de pequeno porte, aquelas com menos chance de dar problema devido a vários fatores, como, por exemplo, o fato dos esforços que atuam neste tipo de edificação não serem lá grande coisa. Entretanto, esta mesma conduta em obras maiores resultaria desde perdas significativas de funcionalidade até mesmo a ruína da edificação. Até certo ponto, é semelhante ao que acontece com o nosso salário mínimo profissional. Existe uma lei federal, está no site do CREA, eu deixei para vocês aqui do lado juntamente com um link, que estabelece como salário mínimo profissional o seguinte: 6 salários mínimos para 6 horas diárias trabalhadas, 7,25 salários mínimos para 7 horas diárias e 8 salários mínimos e meio para 8 horas diárias. Vejam, estes valores são os valores mínimos. Agora eu pergunto, você, como engenheiro contratado, empregado em regime de CLT, recebe isso? Tenho certeza que a grande maioria responderá com um não. Mas por quê? Não é lei federal? Aí é que está outro pulo do gato. Se você é registrado como engenheiro e não recebe isso, se quando você sair da empresa você entrar na justiça, você certamente ganhará e receberá o retroativo, nem que demore, mas dificilmente perderá esta ação. Entretanto, quantos entram na justiça? 20%? 10%? Talvez nem isso. E por conta do quê? Represália? Retaliação? Medo? Em certos casos, até mesmo gratidão pelo primeiro emprego? Vejam, empresário conhece empresário, patrão conhece patrão. É muito difícil de imaginar um ligando para o outro pedindo referência sobre determinada pessoa e o ex-empregador dizer que tal pessoa é perigosa pois entrou na justiça, mesmo ela sendo uma das mais competentes? Não é. Na verdade, é muito comum. E com medo de não conseguirem um novo emprego, pelo menos em sua região, o profissional não se faz valer dos seus direitos. E como os empregadores sabem disso, eles pagam quanto querem, sem respeitar o salário mínimo profissional. Afinal, sai mais barato para eles pagarem os direitos para a minoria que entra na justiça do que pagar para todos, desde o começo, o que lhes é de direito. Sacou? Gostaram da abordagem? Então se inscrevam para receber as notificações de novos vídeos. Dê um like, compartilhe e comente. Um forte abraço e até o próximo vídeo, meus amigos.